Senadora Vanessa, já faz uns 40 anos que eu comecei a estudar economia. Deixei a minha profissão inicial de engenheiro e fui estudar economia. E fui ser professor de economia, e sou até hoje. E confesso, e o senador Pedro Simões vai terminar concordando comigo, que eu nunca imaginei, 40 anos atrás, que teria tantas surpresas ao olhar ao redor. Quando eu comecei a estudar economia, a China estava mergulhada na Revolução Cultural. A China era um caos de mais de 700 milhões de habitantes naquela época. Quando eu comecei, a Coreia tinha metade da renda per capita do Brasil. E era um país saindo de uma guerra civil terrível, trágica, que dividiu o país em dois e que matou milhares de pessoas. Naquela época, 40 anos atrás, a Finlândia era um país que ainda recebia ajuda externa, porque era um país que estava saindo da derrota em que perdeu uma parte substancial do seu território para a União Soviética. Era um país exportador de madeira. Eu, 40 anos atrás, via a disputa entre socialismo e capitalismo. Os estudos econômicos quase que se restringiam a essas duas alternativas. E a Europa estava começando a se recuperar da Segunda Guerra, mas envolvida na crise de maio de 68, envolvida em uma Alemanha dividida em dois, com uma cortina de ferro por perto. Hoje, quando a gente olha ao redor, cada dia temos surpresas, e surpresas imensas. Ontem, por exemplo, quando a gente assistia o Jornal Nacional, os jornais da noite, o que é que a gente vê? Duas notícias surpreendentes. Uma, a China cresce a 9% ao ano. E graças ao consumo da sua classe média. Isso era inimaginável alguns anos atrás. Nem o crescimento de 9% e nem graças a uma classe média. 40 anos atrás, não havia classe média na China. Havia uma classe única, que era a média de todo mundo com a roupa igual. Aparece na televisão, falando dos 9%, os aparelhos que a classe média hoje compra na China, os automóveis que compram. É uma surpresa total. E no mesmo momento, o que a gente vê, para surpresa de todos, é que os Estados Unidos sofreu um rebaixamento na sua classificação de credibilidade no mercado internacional. Caiu do AAA para o AA. É como se um país que era sempre campeão passasse a ser vice-campeão e não mais campeão. Isso era inadmissível e inacreditável poucos anos atrás.